comenta os últimos movimentos do mercado financeiro é ela, nossa analista Lucinda Pinto. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Muri. Conta pra gente então um pouco mais sobre esse cenário. O que o mercado está enxergando nesse momento? Ainda pode ser um resquício como um todo, olhando por exemplo para o dólar, um resquício como um todo daquele resultado lá de um mercado de trabalho mais forte dos Estados Unidos na semana passada? Ou já tem coisas novas aparecendo? Muri, eu acho que mais do que olhar o resultado de hoje, essa variação, essa tentativa de recuperação, acho que a gente tem que olhar mesmo para o momento do mercado que azedou. Eu até estava conversando aqui com uma fonte com quem eu encontrei na semana passada para falar um pouco de mercado, e a gente retomou aqui o contato para dizer que as coisas pioraram em uma semana de um jeito impressionante. Muito rápido. Muito rápido. Então, na verdade, se a gente olhar friamente, não tem exatamente uma notícia nova, mas tem um acúmulo de coisas que parece que agora passaram a fazer sentido para o mercado e começaram a provocar um impacto importante. E o resultado disso tudo é que hoje parece que aquele sonho de Bovespa a 200 mil pontos não tem mais vez aqui, não tem mais espaço. Isso significa que a Bolsa só vai cair daqui para frente? Isso significa que a gente vai perder ali os 165 mil pontos, por exemplo? A gente não consegue fazer nenhuma previsão concreta dessa forma, mas o que dá para dizer é aquele vigor todo que a gente via e que estava alimentando ali revisões, projeções mais positivas para o comportamento do mercado, isso passou. E por que passou? Acho que primeiro é o que a gente está falando todo dia, né, Muri? Que é essa questão da taxa de juros. Então, o mercado todo entendendo que o espaço para um corte de juros no Brasil ficou muito pequeno. Tem gente falando que não existe mais espaço para corte de juros. E quando você olha para a curva, existe até uma precificação modesta de algum aumento. Claro, isso é jogo de mercado, isso é mercado se protegendo. Isso acho que não está no cenário neste momento. Ninguém está falando isso de forma objetiva, mas seja como for, a curva de juros está castigando a Bolsa. A segunda questão é realmente o fato de que o mundo está olhando para o assunto fiscal agora, de fato. E isso vai punir os países, os mercados que estão mais expostos, são mais vulneráveis, como é o caso do Brasil. A XP divulgou um cálculo falando que provavelmente este ano a gente vai ver aí estímulos fiscais da ordem de 200 bilhões de reais. E isso fora do orçamento, né? Ou uma parte desse dinheiro, na verdade, não o volume total, mas uma parte desse valor estaria sendo feito fora do orçamento. Isso é uma pressão, portanto, adicional aí para o mercado. Tem uma outra questão que o próprio mercado americano hoje parece muito mais seletivo, muito mais cauteloso e avesso a risco. Isso está explicando uma correção também das bolsas americanas, por conta da ideia de que lá não vai ter corte de juros, ali sim existe um risco mais iminente de um aumento de juros. Iminente talvez seja uma palavra forte demais, mas ali realmente o mercado discute de forma efetiva se o Fed vai ter que subir os juros este ano. Isso castiga as bolsas americanas, coloca o investidor numa posição de mais aversão ao risco. Se as coisas lá melhorarem, também tem uma questão de que parece que aquela discussão de bolha de IA acabou. Então, o investidor estrangeiro que estava vindo para o Brasil buscando uma alternativa, uma diversificação em relação às ações de tecnologia, voltaria, então, em tese, para esse setor. Então, aquele ganho, aquele atrativo que a Bolsa Brasileira estava oferecendo por ter muitas empresas ligadas a commodities, etc., isso parece ter perdido o valor. Então, Muri, a gente vai ver uns respiros, mas a verdade é que a força que a gente tinha visto ali para o mercado brasileiro de ações, essa força realmente parece que passou. É muito curioso isso, Lucinda, porque a gente acompanhou essa força toda lá no começo do ano. O começo do ano parecia realmente o cenário perfeito para o Brasil. Mesmo antes da guerra, como a gente estava acompanhando, a guerra não tinha acontecido ainda lá no Oriente Médio, da forma como a gente tem visto, envolvendo Irã e Estados Unidos e Israel. E, ao mesmo tempo, a gente via um movimento como um todo de olhar para o mercado estrangeiro. E eu lembro muito no começo do ano, janeiro, por aí, nesse movimento, quem se beneficiava mais entre todo o mercado estrangeiro era o Brasil. Parecia que o Brasil estava sendo visto ali como a menina dos olhos do mercado estrangeiro. É isso mesmo, tinha aquela tal rotação de carteira, né? Então, o investidor buscando alternativas, o Brasil super posicionado. E aí vem o conflito, deixa o mercado, o mundo todo, muito mais com incertezas, muito mais preocupado, mas o Brasil parecia uma alternativa mais segura, porque estava afastado geograficamente do conflito, porque
somos exportadores de petróleo, portanto, a gente tenderia a se beneficiar até do ponto de vista fiscal e, no entanto, parece que essa onda passou. Primeiro, é isso, o investidor voltou a olhar para ações de tecnologia. Parece que essa tese da bolha de IA passou. Segundo, tudo que a gente parece que ganharia ali do ponto de vista fiscal com a alta do petróleo, né, por conta de maior arrecadação com a Petrobras, etc., isso está sendo gasto, na verdade. O governo está usando ou para diminuir ali o impacto do efeito do aumento de petróleo ou para outras coisas mesmo. Então, na verdade, esse bônus fiscal que a gente imaginava que viria da guerra também se desfez, se diluiu. Então, é isso. E aí, a gente viu ali ao longo do mês de abril, quando a Bolsa estava batendo recordes, muitas casas fazendo projeções bastante otimistas. E eu lembro da gente discutir muito aquela história, será que essa festa da Bolsa que está sendo promovida pelo investidor estrangeiro vai ser aproveitada pelo investidor local? Pelo visto, não. A festa realmente parece ter acabado muito antes do brasileiro ter oportunidade de aproveitá-la, né? Tem um ponto importante que a gente precisa lembrar, é que no segundo semestre que a gente está entrando já, tem o cenário de eleição. Então, todo mundo falava, eu lembro quando a gente conversava com especialistas no começo do ano, era, olha, vamos aproveitar agora, porque segundo turno tem eleição e a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, a gente já perdeu o momento que a gente poderia ter aproveitado com uma bolsa talvez chegando no cenário dos 200 mil e chegou muito perto, né, Lucinda? Muito perto. E é isso mesmo. E você trouxe um ponto que é importante de lembrar. A política realmente está entrando no preço, está fazendo o preço diferentemente até do que a gente imaginava ali em abril. Então, a gente viu todo esse revés vivido ali pelo Flávio Bolsonaro, a coisa do áudio, depois do Pix, a visita lá ao Donald Trump e toda a narrativa que se construiu em torno dessa história. Tudo isso resultou em mais incerteza e o mercado está olhando para a eleição realmente como algo bem difícil de prever. Num primeiro momento, teve uma leitura de que o impacto negativo sobre o Flávio não tinha sido tão grande, então que talvez esse tema se diluísse, mas agora tem bastante, a gente sente, né, quando conversa com os investidores, com os agentes, que tem mesmo muitas dúvidas sobre qual será o resultado da eleição agora. E isso já justifica por si só uma cautela. E aí, Muri, uma coisa que a gente observa também é que o impacto negativo na Bolsa está sendo generalizado. A gente está vendo tanto ações mais líquidas, né, as chamadas blue chips sofrendo, porque são as ações que são normalmente mais compradas, né, pelo investidor estrangeiro, porta de entrada, porta de saída, mas a gente sabe que as ações cíclicas também, as que reagem mais à economia local, essas vão sofrer muito, por quê? Com juro alto, com juro a 14%, por tanto tempo, porque essa é a questão, não é só que o Banco Central vai demorar para cortar o juro, é que o juro tende a ficar alto nesse cenário desenhado agora, por muito tempo. Isso castiga muito as empresas e tende a começar a provocar um efeito, finalmente, sobre a atividade. E, além disso, as empresas endividadas. Então, a gente vai ver realmente, de novo, aquele cenário de empresas alavancadas tendo que fazer renegociação. Então, esse tipo de evento tende a ser ainda mais frequente daqui para frente. E tem um cenário importante também, que é o fato de que talvez para o governo fique mais difícil, porque o governo, até pouco tempo atrás, poucos meses atrás, a gente viu um cenário em que a gente tinha um dólar que estava em baixa, pelo menos 2 anos que a gente não viu um dólar abaixo de R$5, como a gente viu agora no começo do ano. Se esse cenário, e tudo bem, tudo pode acontecer, porque a gente sabe que as coisas mudam rápido, mas se esse cenário persistir até a eleição, com um dólar que continua em alta, com um Ibovespa que não ganha fôlego também, isso também vai contribuir para uma apreensão com relação ao governo Lula, que tenta se reeleger. Outro ponto importante também que queria saber a sua avaliação é também com relação aos juros que você mencionava para a gente. A gente tinha previsão de cortes relevantes no começo desse ano, não é mais o caso, inclusive avaliações é de que talvez o corte de juros possa surgir ainda nesse mês, mas talvez não ter mais nenhum corte até o fim do ano. O quanto que isso também pode vir a impactar também o governo Lula daqui para frente? Olha, Muri, o que dá para afirmar é que, seja quem for, mas vamos falar do Lula, se o Lula se reelege, ele vai enfrentar um cenário de uma complexidade que ele não enfrentou ainda, porque, de fato, você tem um mundo contra agora. Os outros governos do PT enfrentaram desafios, crises importantes, crises provocadas por eles próprios, crises de outras naturezas, mas um cenário tão adverso globalmente,
o presidente Lula não vivenciou. Portanto, não importa quem chegue. Não importa. É isso, a gente vai viver. Então, 2027, um período de inflação alta, atividade fraquejando, juros altos no mundo, o que significa que o custo do dinheiro é alto para todo mundo. Isso significa que o investidor será mais seletivo para emprestar o seu dinheiro, portanto, o dinheiro fica mais caro. E olhar para os países mais frágeis fiscalmente vai ser uma regra, de um modo geral. A gente até comentou isso aqui ontem, muito mal comparando, são situações bem diferentes, mas um pouco o que a gente viu acontecer ali em 2012 com os países da Europa, que tinham a União, né, o Banco Central Europeu por trás, é uma outra realidade. Mas o que eu quero dizer é que a tese fiscal, ela passa a ser muito importante na definição do investimento. Então, é isso que vai acontecer no ano que vem. E com todo o custo que um juro a 14% significa para a dívida. Aliás, hoje o Tesouro Nacional fez o seu leilão semanal e fez uma emissão bem reduzida, o que está correto, porque os juros realmente estão bem estressados, a curva de juros abriu muito esses dias, então, de uma forma correta, bem avaliada pelos investidores, o Tesouro diminuiu um pouco a oferta de títulos. Então, a gente está falando aqui também de um momento em que o Tesouro vai ter dificuldade para fazer a sua rolagem, porque vai sair muito caro fazer a oferta de papéis, sejam eles pré-fixados ou pós-fixados. Muito bem, Lucinda Pinto, trazendo aí um pouco de esperança, talvez, ou não, diante desse cenário. A gente vai ter que acompanhar de perto. É isso, Muri. Obrigada, viu? Obrigada a você.